Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial. É especial. É especial porque Claro é que é excepcional. especial. Sim, um episódio especial Este Livros da episódio- Pizza. Sim, não é primeira temporada, nem segunda temporada. É meio. É um episódio intermédio que nos apeteceu fazer. Aliás, nós já tínhamos feito. Quando nos convidaram para fazer um episódio de Livros da Pizza no Festival Literário de Ovar, Já tinha saudades de dizer livros da pizza. sim, nós fomos apresentar este livro. Não, foi o Bruno, tu foste o herói deste episódio, tu leste um livro Eu li um livro. e apresentámos no contexto do festival, só que o contexto disso foi numa esplanada cheia de gente e vocês quando ouvirem a análise do livro vão perceber o quão constrangedor isto foi, em que o Bruno estava a falar alto numa esplanada sobre este livro, que vocês vão perceber sobre o que é a seguir, poucas pessoas atentas, e com aquela pressão estava quase a chover e disseram, isto mal começa a chover, tem de acabar. E começou a chover. E começou a chover, mesmo no fim, então foi muito estranho. Mesmo no fim, eu acelerei. Eu sei que houve pelo menos uma pessoa a ir, foi ver o De propósito? sim, Ok. que nos mandou mensagem depois. Muito obrigado. Sim. Provavelmente é a única pessoa que ouviu este episódio. Portanto, nós vamos replicar o que aconteceu, porque não vamos replicar primeiro. Eu já não me lembro Sim. de nada. Não, a sério. Não, tenho uma ideia do que é Ok. o livro, mas já paguei parte da minha memória e aquilo foi estranho. Eu quase não participei porque tu estavas a falar do livro sozinho para despachar aquilo. Foi. E então vamos fazer este episódio, que é, sei lá, é prenda de Natal, não é? Enquanto não vê a segunda temporada. Ou queres? É o episódio Black Friday. É. Em que as pessoas têm um desconto de 100% neste Sim. episódio. Pode Sim. ser? Pronto, estávamos cansados disto, vamos fazer. Estava aqui entalado, E pá. estava entalado. Aos milhares de pedidos de pessoas que nos têm solicitado um episódio novo, Vamos lá. aqui está, finalmente. Então, posso? Apresenta aí o livro. Então, o livro que eu li foi um livro que adquiri num alfarrabista e foi, curiosamente, aconselhado por esse alfarrabista. Ironicamente. Aconselhado ironicamente. Não, aconselhado tipo, tu andas a fazer um podcast de livros, opá, lê isto, que eu passei uma tarde a ler isto e fartei-me de rir. Ok. E então, eu adquiri esse livro e li-o rapidamente. E confirma aquilo que o alfarrabista dizia. O livro é David Montenegro, um autor alegadamente do Porto. Eu vou dizer que é do Porto porque a única informação que encontramos na internet quando pesquisamos no Google por David Montenegro, escritor, é um senhor ligado às finanças de Bogotá. E um David Montenegro que pertenceu à RAF, à Royal Air Force. E esteve ligado ao Ministério da Defesa britânico e escreveu um livro sobre aviação Red Arrows. Sequer são a mesma pessoa. Epá, não é. Que eu vi caras. Ah. Eu vi as caras dessa gente. Ora, não é sobre esse livro, então, que vamos falar hoje. É sim sobre médico de urgência David Montenegro, o português. Sim, uma espécie de anatomia de Grey portuguesa. Já vamos ver que sim. O que é que eu te posso falar sobre o David Montenegro, Sérgio? Há mesmo pouca informação na internet. Eu encontrei um artigo de 2010, Jornal Notícias, intitulado Escritor por conta própria. Já esse título condescendente, não é? É, porque já vais perceber, eu vou-te mostrar já a capa, Porque, qual é a editora do livro, Sérgio? pois, não Qual tem. É o centro de cópias, onde ele foi fazer isso. Exatamente. Mas é condescendente isso, escritor por conta própria, é como quem diz, ninguém quer, mas ele insiste em ser escritor. E por um lado, isso é o espírito positivo, não? É, mas também é aquela coisa tipo David Brent, que Sim. insiste em ser cantor quando ninguém o quer ouvir cantar, não é? Do Office britânico. E então eu li este artigo com muita atenção. Ele fala-nos de um autor do Porto, natural de Sedufeita. Ele na altura tinha 62, o que quer dizer que hoje tem 75. Espero eu que ainda não tenha falecido. E que na altura havia publicado já 27 livros. A maioria edição de autor. E diz ele, nessa entrevista, que tinha mais 24 à espera de serem publicados. Sobretudo literatura infantil. Minha pasta, livros por publicar no Windows. Opa, tem lá uma coisa, tipo, tem uma ideia, um livro novo. Tá, outro livro novo. Bem, mas livro infantil tu despachas isso em 15 minutos. Ele deve despachar. Porquê é que ele ganhou esta paixão pela literatura infantil? Ele diz que adveio do facto de se ter tornado avô
e escreveu uma coleção de livros infantis, a coleção infantil Patinho Amarelo. Oh, isso é fofo. É. Não é? É. E tem títulos como O Papagaio Mal Educado, O Burrinho Inteligente, O Canário Amarelo. Isto é redundante, não é? Sim, mas o burrinho inteligente, o paradoxo. É o paradoxo. Sim, que é, a moral da história, vamos adivinhar? somos preconceituosos. Só porque é um burro e tem o nome burro não quer dizer que seja burro. É uma boa mensagem. É sim. O que é que sabemos mais sobre o autor? Começou a trabalhar numa sapataria aos 10 anos e daí chegou a ser empresário no ramo, vendedor de artigos de eletrónica, de material de caça e pesca, foi halterofilista, atleta de musculação e chegou inclusivamente a ser 6º classificado no concurso Mister Portugal. É lá. Hã? Sim, senhor. Estás a falar de um Já homem a sério, pá. E um homem que nos pode bater. Se não é halterofilista. Sim. Eu não sei se um halterofilista com 75 anos me conseguia vencer. Mas o 6º classificado do Mister Portugal, eu gostava de saber o universo de participantes. Eu... Porque 6º, lá está, se for todos os homens do país a participar, 6º é espetacular. É. Se for um concurso entre 10, 6º está ali na metade inferior da tabela. Eu vi um reel há uns tempos de um garoto que venceu uma prova de ciclismo e é entrevistado e a prova foi organizada por ele e ele era o único participante. Portanto, não sei se era aqui uma prova do género, mas pelos vistos era uma coisa muito conhecida. Eu andei a pesquisar acerca disto, não encontrei nada na internet. Pá, se alguém souber, falem-me mais, que eu gostava de saber o que era o concurso de Mister Portugal. Será assim só de gajos todos bombadões? Deve ser, culturistas, não é? É disso, não é? No entanto, diz ele, na altura, que era na escrita que se sentia mais confortável. Ele em 2010 estava a promover o seu mais recente livro, Ser Português, que era uma espécie de romance autobiográfico que será um pouco como aquele que eu escolhi, Sim. O Médico de Urgência. Ou melhor, não foi bem escolher, até porque foi o único que encontrei. Ok. E todos os outros livros, eu vou-te mostrar aqui, segundo o próprio, ele diz isso, e eu vou-te mostrar aqui, do mesmo autor, alguns títulos. Vê o que é que diz à frente dos títulos. Epá, ele tem, do mesmo autor, Mas o que é que diz à frente dos títulos? Estão todos esgotados. Tudo Sim. esgotado, pá. Nomeadamente A Caça e os Caçadores, O Homem e a Caça e Caçadas, A Caça ao Infinito Poemas, Anedotas de Caça, Filhos de Deus Pequeno, ok, Anedotas de Caça livro 2, Anedotas de Caça livro 3, Caça Caçadores Cães de Caça, Anedotas de Caça livro 4. Epá, é muito... Andei muito à volta da caça. É muito à volta da caça. E isso torna-se mais curioso quando depois tu pensas na outra coleção que está aí ao lado nessa página, que é uma coleção de livros infantis. E vê se encontras aí alguns animais desses livros infantis que podem estar ligados a esse universo, Sérgio Duarte. Pois, as perdizes e os seus filhotes, os coelhos comilões, os javali e os seus 6 vacas. Opa, eu acho piada que eu estou a ver estes livros todos a terminarem com estes animais a levarem um balásio. E eu estou a imaginar ainda mais que é ele a ler esses livros ao neto. Pois, uma lebre orelhuda, a cadela perdigueira e os 8 cachorrinhos. Ele a contar a história do Bambi e a história a terminar com a morte da mãe do Bambi. Fim. E ele, final feliz, gostaste? Sim. Gostaste? Não, O caçador matou o veado. Matou o veado e para aquela criança, o Bambi, não ficar sozinho, o Bobo matou também. E foi o que tu jantaste hoje, foi o Bambi. Terminar a meio. Os javali e os 6 vácaros. Eles são 6. 6 é mais comida para o menino. É... Dá um bácorozinho para cada um. Não, mas tem piada. Os livros terminarem todos com os animais a serem chacinados. Aparecer lá o avô e matar os animais todos. Moral da história. Animais é para mandar balásios. Eu fiquei curioso. Gostava de ler estes livros infantis. Eu gostava de ler os Anedotas da Caça 4. 4. O 4, sim. Só devem ser as mais frescas. Sérgio Duarte, peço-te que tu leias a frase que está na contracapa. Lê essa frase... Olhas depois para o título, já sabemos que o título é Médico de Urgência. Diz-me em que é que tu achas que há ligação. Primeiro vais dizer quem é o autor dessa frase, depois lê a frase primeiro e depois diz quem é o autor. Ok. A contracapa tem também uma foto do autor que, nota-se, há aqui material do Mister Portugal, sim. Tá, não está? Tá, assim, um misto de médico perto da reforma em fusão Zandinga. Sim. Tem piada a pensar que ele nesta foto deve ser mais novo do que o Brad Pitt. Sim. Mas pronto, também não tem a vida do Brad Pitt, é preciso dizer. Então vou ler a frase. Nenhum homem merece que uma mulher chore por ele, a não ser que esse homem seja o seu próprio pai. E a frase é de quem?
É do próprio. É do próprio. Portanto, É do vamos David começar... Montenegro. Um homem não merece que uma mulher chore por ele, Aham. a não ser que esse homem seja o seu próprio pai. Eu não percebo a lógica disto. Pá, no fundo é um pai pode chorar a morte de um filho, mas uma gaja não pode chorar. Não. Eu peço desculpa ter dito esta expressão, mas já estou a levantar um bocado o véu do que vai ser isto. Eu acho que o que ele quer dizer aqui, Ah. e não me lembrando nada do que está no livro, é que o único amor puro entre um homem e uma mulher é entre pai e filha. É isso? Porque todos os outros homens são todos uns interesseiros e só querem as mulheres para uma coisa. Ou elas próprias são interesseiras. Não. Nenhum homem Ou merece. ou o homem é ele, que não merece que a mulher chore. Não pode ser. Pode ser. Eu acho que é. Ora Que bem. é uma visão muito cínica dele próprio, porque Sim. ele é um homem. Este é um livro pequenito. Parece grande, mas é pequenito. Cada capítulo tem 2, 3 páginas. E vou já adiantar que David Montenegro não sabe o que é um conceito de capítulo. Porque ele vai acabar muitos capítulos a meio e inicia no outro seguinte, que era a frase que continuava no capítulo anterior. Tem como subtítulo Médico de Urgência, Terapia entre Casais, que é logo uma coisa que uma pessoa fica... Hã? Que é isto? O livro é dedicado ao sogro... João Cardoso Rosa, com saudades, meu sogro ilustre. Isto vai ser importante porque eu quero que as pessoas que estão a ouvir este episódio mantenham na sua cabeça que o que vai ser escrito adiante foi dedicado ao sogro. E com a frase atrás a dizer: Os homens... os homens são... Pá, não merecem que se chorem por eles, são todos uns cabrões. O livro abre com uma frase que dá mote, que é: dou por mim a perceber muito pouco de quase nada. Essa frase faz lembrar, Faz lembrar o outras quê? frases. Hã? Mas é de David Montenegro. É, ou seja, podia ser Sócrates... Sim. E ele podia citar Sócrates, mas ele se calhar achou, isto é livro de autor, ainda tenho que pagar direitos ao Sócrates lá da Grécia, ou caraças, Eu vou parafrasear. vou fazer aqui, dar uma nova roupagem, eu só sei que nada sei, não é? Sim. Eu dou por mim a pensar que quando ocorre um pensamento dentro de mim é quando eu me apercebo da minha existência. Exatamente. Por exemplo, ou eu dou por mim a pensar que as pedras que eu encontro ao longo da estrada por onde eu vou caminhando, poderei pegar em cada uma delas e guardá-las para utilizar e proceder à construção de uma moradia. É Poderá isso. ser um castelo ou uma casa daquelas modernas de arquitetura. Podia começar assim, não é? Podia começar Sim. assim, porque não? E então, Sérgio Duarte, este é o livro que conta a história de um médico e também a história da sua assistente. O médico chama-se Dr. Carrapa, Que é já um bom nome, sim. e a sua assistente é a enfermeira Ruth. O livro Ruth abre... quê? Não tem direito Não. a apelido? Só Não o tem. médico é que tem? Sim, aliás, os médicos são conhecidos apenas pelo apelido. Depende. Os enfermeiros, ou por 2 apelidos. Tu nunca dizes, olha, vou ali ao Dr. Celso. Não dizes? Dizes, por acaso, Vais eu ao ouvi. Dr. Celso? O Não. Dr. Carlos. Dr. Carlos não, tem de ter apelido. Sim, é verdade. Ok? Agora a enfermeira não, só tem direito a primeiro nome. E então, logo ao segundo capítulo, o escritor David Montenegro vai descrever a enfermeira Ruth. E o que ele diz acerca da Ruth é o seguinte. Ruth era uma mulher não muito alta, mas lindíssima. Possuía um corpo esbelto e perfeito, olhos azuis, cabelos com permanente e loiros, incrivelmente loiros. Este adjetivo, não é? Este advérbio, neste caso. Este advérbio de... incrível. O que é uma coisa incrivelmente loira? É uma coisa provavelmente platinada. Provavelmente. Ele está a descrever tipo... O cabelo da Ágata. Sim, está a descrever um estereótipo daquela mulher... Femme fatal, sim. loira. Ok. Nesse dia, como vinha sendo usual, trazia muito gel no cabelo que fazia dela uma mulher deslumbrante. de gel. Epá, pois... Eu não sei, 2005 era uma altura... Espera, ela tinha permanente e gel. Sim, como é que tem permanente e gel? E É um gel que lhe causa a permanente? É que senão devia ser um gel que lhe acaçapava o cabelo todo na... Isto é tipo capacete. Pois. Pois a nossa especialidade não é cabelos femininos, portanto não sabemos se isso faz sentido. É. Digam depois nos comentários. E atenção, eles estão aqui no serviço de urgência. Eu queria só dizer isto. Ele está a descrevê-la como ela está no serviço de A urgência. trabalhar, A trabalhar. a atender doentes e assim. A atender doentes. E então, unhas compridas, bem tratadas e pintadas de roxo. Usava sapatos de tacões muito altos, finos e caros, que lhe davam um ar seguro
e altivo. Epá, mas não dá jeito para caminhar. Nos hospitais caminha-se muito, até... Então, Por exemplo, crocs. pois as crocs passaram de moda, passaram de moda e eram só usadas por profissionais de saúde por serem confortáveis. Exatamente. E agora são moda outra vez. Mas naquele interregno era o mercado desse tipo de calçado. Mas aqui não. Não. Ela está no serviço de urgência como se estivesse em Milão. A assistência, Na que ela Fashion Week. a assistência que ela faz, ela coloca a necessidade de ser sexy à frente do seu conforto. É. Porque também é uma forma de criar bom ambiente. É isso. Eu disse que ele não sabia acabar capítulos, certo? Sim. Ele acaba este capítulo, então, dava-lhe um ar seguro e altivo. Fim de capítulo. Vou-te dizer como é que começa o capítulo seguinte. Roupas de marca quanto baste, como tudo o resto, denotando sempre excelente qualidade e gosto. Se é o calhas. A enfermeira Ruth tinha curvas e cara para ser concorrente a Miss Universo. O namorado? Esse recusava sempre tal ideia, daí nunca ela ter sequer tentado concorrer. Ai, era o namorado que a impedia de seguir o seu sonho? Era. O namorado disse, não, tu vais ser útil para a sociedade, vais salvar vidas. Porque esses discursozinhos de salvar o mundo Sim. são inconsequentes. Não, tu vais para o terreno, trabalhar com o Dr. Carrapa a salvar vidas e a ajudar pessoas que estão doentes no Serviço Nacional de Saúde. Porque isso é público. É porque vai ter aqui algumas considerações Sim. mais à frente acerca do que é o nosso Serviço Nacional de Saúde e a sociedade em geral. Mas é preciso dizer que, apesar do raciocínio do namorado até estar correto, ele não manda na vida É isso, dela. é isso. Se ela quer participar na Miss Universo, deve ter esse direito e o namorado não pode cortar os sonhos. Sim, ela dizer, estou farta de fazer as horas extraordinárias, o governo não sei o quê, não sei o que mais, e ele, eu sei que ganhavas mais dinheiro com isso Universo, mas não me interessa. Vais para o SNS, ponto final, eu é que mando. E então, era de verão, Sérgio. Como era de verão, mesmo dentro do gabinete com o ar-condicionado ligado, o calor era insuportável. E Ruth, debaixo da bata, trazia unicamente o sutiã e umas cuequinhas tipo fio dental. Curiosamente, era assim que trajava todo o ano. Ou seja, não interessa que era verão. Certo? Ele começa por dizer, era verão, mas é assim que ela andava o ano inteiro. Ou seja, ela não se veste como enfermeira. Ela veste-se como pessoa que se vestiria para agradar alguém com fetiche de enfermeiras. Não está preparada para exercer a sua função. Isto basicamente é o Dr. Carrapa ter à sua frente alguém que se mascarou de enfermeira sexy no carnaval, sendo uma enfermeira a sério. E se calhar ela não é enfermeira, sequer é só uma pessoa que vai ao hospital assim vestida e o Dr. Carrapa acha que ela trabalha lá. Exatamente. Há essa hipótese. Ao capítulo 4 temos a primeira ação. A ação, vou-te já dizer, lembras-te que ela tinha namorado? Sim. Isso aí interessa. Porque vai haver cenas entre o Dr. Carrapa e a enfermeira. Mas não há nenhum build-up para isso. Não, é logo. Não, o que ele faz é uma coisa de como o Camões fez, como o Virgílio fez, que é a ação já está a decorrer quando o livro começa. Ok. E, portanto, há vida antes deste livro e vai haver vida depois deste livro. Nós só somos meros espectadores de alguns episódios que o Dr. Carrapa decidiu então partilhar connosco. Nós não sabemos nada daquele período em que estão os dois, eu Não, namoro isto já e tal. está a acontecer. Já está. Isto já está a acontecer. Posso dizer que mais tarde vais saber como é que isto começou. Ainda Mas agora eu vou-te descrever esta primeira ação que eu acho que tu vais gostar. Sentada, pernas afastadas sobre as pernas do médico, começa por desapertar a bata que poucos botões tinha. Já não basta ir só de sutiã e cueca fio dental. Sim. Tinha poucos Os botões. botões ali quase a querer sair. Pum. Sim. O médico, com as mãos atrás da nuca, deixou-se ficar em mal do género. É ela que quer. Ela é que me está a obrigar. Isto é Eu a nem minha queria. folga. Exato. Eu estava aqui só naquela de sentar um bocadinho. E então a enfermeira Ruth tira então o que faltava. Isto é, começa por desapertar o sutiã e em desequilíbrio retira as cuequinhas. Minúsculas. Para recordarem. Minúsculas. Possuía... E aqui eu vou querer uma descrição tua. Uns seios fantásticos, hirtos, duros. Não eram pequenos nem demasiado grandes. Diria serem do tamanho ideal. Duros, hirtos, nem grandes nem pequenos, do tamanho ideal. Isso é relativo. Jura? Pois, mas... No fundo é para deixar. É um grande escritor. Aqui. Sim, mas antes essa descrição do que seios sólidos. Sim. Pá, se vamos por aí, essa descrição... Mas também estamos a falar de um escritor que já tem 27 livros. Já tem, e 24 no prelo. E de caça. E de caça, certo.
Agora, tem 4 linhas a descrever os bicos. Sim, mas espera aí, eu acho piada, ele é um artifício literário fixe, que é ele obrigar-nos a tentarmos entrar na cabeça dele para perceber qual é o tipo de seios preferidos dele. Ou então, ou nós próprios projetarmos. É isso. Acho que o escritor, no fundo, o que está a dizer, a enfermeira Ruth é aquilo que tu quiseres. Pois. Para usar e abusar. Quais é que são os teus seios ideais para ti, Sérgio Duarte? Imagina-os e são os da enfermeira Ruth. Pois, mas ele ao dizer nem grandes nem pequenos já está a limitar-me. Está a limitar. Porque eu posso querer mais para o pequeno ou mais para o grande, Sim. e ele está ali a colocar uma baliza. Podia dizer então, escusava de encher linhas, não é? Possuíam seios fantásticos, diria serem do tamanho ideal. Se ele dissesse isso, já colocava... O tamanho perfeito. Sim. Aquilo. Posso-te falar dos bicos? Força. Os bicos, algo salientes, dir-se-ia terem frio. Com uma auréola à volta digna da pena do maior entre o maior dos pintores. Digna da pena. Imagina o Picasso ali a pintar um mamilo. Acaba o capítulo, porque, acabei de falar de mamas, vou falar de coxas, mas preciso mudar o capítulo. Acabou o capítulo, mas ele vai contar. Mas acaba num cliffhanger. Ali, o protagonista preso em 2 montanhas não sabe onde é que há de ir. As coxas eram perfeitas. A pele de uma macieza incrível e de tom escuro. Os pelos púbicos eram quase inexistentes. Mercê de uma depilação esmerada. Ou seja, ela não foi, percebes, a um jardineiro da Câmara, ok? Ela foi a um sítio a sério, fez uma depilação esmerada. Eu acho positivo que haja aí no subtexto um elogio à esteticista da enfermeira Ruth. E porque ele diz, talvez executada esta depilação por uma profissional com grande experiência. Então não é subtexto. Não é subtexto, que eu disse assim, quando tu vês uma depilação mais ou menos, tu pensas, olha, esta esteticista é pouco profissional. Sim, eu disse que era subtexto, mas não é subtexto, está mesmo explícito, e acho que quando um homem vê uma depilação que ele considera esmerada na sua parceira, deve ser ele a ir ao TripAdvisor ou ao Google fazer a review da esteticista. Sim. Dizer, a minha mulher chegou a casa com o pubis rapado e devo dizer que a esteticista Aurora rapa muito bem. Uma forma geométrica perfeita, mesmo do agrado do leitor. Sim, mas ele tem uma consideração a fazer sobre esta depilação. Ele diz que depilação essa que o Dr. Carrapa acha um exagero, mas pelos vistos está em voga. Ou seja, está na moda as gajas raparem tudo, pá. Não, ele elogiou, mas depois diz, eu por mim devia ter mais. Eu por mim devia ter pelo. Estes seja, novos tempos. Um homem que se chama Carrapa, ou seja, que arrapa. Pois. Okay, é irónico. É irónico. Gosta dela com pelo. O que arrapa gosta de pelo. Não, eu gosto desse comentário boomer. Estes jovens agora, exato. Estes jovens agora rapam tudo. Rapam tudo, pá, mas eu gosto é quando tem um tufo para estar ali. Ok? Nesse dia, vê lá tu, lembras que ele estava de mãos atrás da nuca? Sim. Ele nem queria. E nesse dia o Dr. Carrapa não estava para aí virado. Ultimamente sentia-se em baixo de forma. Andava a fazer demasiadas horas extraordinárias e daí o cansaço sistemático. Pá, sabes que o SNS, os médicos estão esgotados. Meu. Sim, depois quando é para terem relações sexuais nos gabinetes, depois não tem energia nenhuma. Eu acho que os sindicatos deviam pôr isso nas reivindicações. Sim. Que era menos horas e um sítio, sei lá, um dos gabinetes ser uma suíte com uma cama redonda para os médicos e as enfermeiras e as médicas e os enfermeiros se enrolarem todos. Isto é uma mensagem muito boa, que era o que estavas a dizer, que é, são tantas horas, como é que ele vai ter energia para comer enfermeiras? Não vai, pá. Não vai. A enfermeira Ruth, ele não estava bem virado. Mas a enfermeira Ruth... Eu já mudei de capítulo, entretanto. Eu não vou dizer sempre que mudo de capítulo, senão é uma seca. Sim. A enfermeira Ruth não desiste. Pá, ela é mesmo insistente. Ela começa, sem sair da posição em que está, por correr o feixe eclair da braguilha do médico. E com a mão, começa a procurar o que quer. Isto é, o pénis do doutor. Ele não precisava, acho que tínhamos percebido. Já tínhamos percebido. Mas tínhamos perdido aqui uma grande oportunidade de ler a expressão o pénis do doutor. Não é um pénis qualquer, Sérgio. Não, é um pénis com diploma. É o pénis diplomado. Okay? É um canudo com canudo.
e com gosto tira-o fora da carcela e começa a acariciá-lo. E que bem se sentia ao fazê-lo. Não, eu acho piada que ele foi ver de sinónimos de Braguilha. Porque ele diz Braguilha, Carcela, e vai dizer Portinhola à frente. Não, foi Checler. Foi Checler. Foi Checler. Pois. Mas meteu entre aspas. Porque, pá, Nota-se aí, cuidado. Se Não, fosse o André Ventura, ele dizia sempre a mesma palavra. dizia. Não se dava ao trabalho de Dizia. descobrir outras formas Nem de dizer a sabia o que mesma era coisa. Fechecler. Metia... e abriu o velcro. Ora, não tarda, a enfermeira Ruth, então, sente-o a ficar muito quente. E eu aqui, Sérgio, tu estavas a elogiar na procura de palavras. Eu vou-te dizer que, a partir daqui, tu vais ouvir apenas, creio eu, 2 adjetivos para descrever as cenas de sexo do Dr. Carrapa e da enfermeira Ruth. Um deles é o quente, a quentura do pênis dele. Ele está a ferver, tem ali um tição. Mas não fica quente. A Pá. temperatura humana anda sempre ali Tá entre os muito 36 e 37 graus. Está quente, aquilo está a ferver, meu. Ele está ali tudo, está ali. E então, ao ponto de senti-lo com as veias dilatadas. Ele está tão quente que fica ao ponto de sentir as veias dilatadas. Quem é que sente? Ela. Então as veias são assim mesmo volumosas. É mesmo aquela veia, mesmo tipo quase Tipo uma... variz, meu. Tipo uma variz Tipo ali um de fora. vulcão a abrir. Sim, é isso. Porque É isso. ao ponto de sentir fogo. E permite-me falar do pênis do Dr. Carrapa. Permites-me? O pênis do doutor, força. O pênis do Dr. Carrapa, então, ele não tinha um pênis grande. Pelo menos, espera, pensava isso. Antes, pelo contrário, achava-o pequeno aos seus olhos. Mas vamos ter aqui um parênteses. Só ele o achava, já que nenhuma mulher se tinha queixado. É campeão! É pequenino para ele! Antes Agora de- pasga, epá. Mas antes de mais, usar como indicador o facto do pênis dele ser bom ou mau, o facto de ninguém se ter queixado, não é nada. É, Porque vais-te queixar a quem? pois é isso. Dizer, olha, desculpa lá, esse pênis não se apresenta a ninguém. Sim, ou vais, tu há pouco falaste no TripAdvisor, Sim. vais dar uma review à Google e dizer, olha, eu vi o pênis, fui ao consultório, vi o pênis do doutor, odiei, uma estrela. Desculpa lá, olha, chega-me aí o livro de reclamações que eu tenho de me queixar do seu pênis. Aham. Desculpa lá, que isso não é nada. Isso não é nada. Sim, Mas gosto, isto é revelador também do caráter do Dr. Carrapa, que nota-se que é uma pessoa humilde. Porque normalmente diz dos homens o contrário, que acha que tem ali não sei o quê e não é nada de especial. Não, ele é modesto e acha que o pênis dele está... E é médico, ele já deve ter visto muitos ao longo da vida. pá, se calhar. Para examinar, se não? for podologista, só vê pés. Olha, mostra-me o seu pênis para ver a inclinação Não, do seu pé. ele é médico de urgência, deve Pronto, ser tá clínica bem. geral. Vê Deve tudo. fazer palpações de vez em quando. Deve fazer. Portanto, os gânglios lá ao lado, Certo? ele é uma pessoa que é confrontado com muitos pénis. Eu Isso estou-te a mesmo deixar assim falar. tem uma posição humilde sobre o mesmo. Eu estou-te a deixar falar porque se calhar vais-te arrepender do que acabaste de dizer. Ok. Porque eu mudei de capítulo. Ficou num cliffhanger de... Pá, ninguém se tinha queixado. E eu queria aqui, primeiro, antes de dizer o que vem a seguir, dizer o seguinte. Eu queria relembrar a todas as pessoas que estão a ouvir que este livro é dedicado ao sogro. Está bem? Só para deixar isto. A segunda coisa é que ele fala sempre do Dr. Carrapa na terceira pessoa, mas de repente o escritor parece que sente as dores do Dr. Carrapa e caso o leitor esteja a pensar que ele está a falar do seu próprio pênis, que se calhar está, ele não pode dizer que é pequeno. Ok? Uma pessoa fala daquilo que sabe. Estamos a falar do Mr. Universo. Porque agora o escritor, pelos vistos, aquilo era o pensamento do Dr. Carrapa que ele achava que tinha pequeno. Mas o escritor, que é alguém que faz fact-checking, vem dizer a seguir, no início do capítulo, isto. Tinha-o de facto muito grosso. Descomunalmente grosso. Pá, descomunalmente. Descomunalmente. Tipo, Era um farol, Sérgio. Era um farol. era um colosso. Ao ponto de, sempre que tinham relações sexuais, tinha a enfermeira Ruth que umedecê-lo com saliva. Caso tu não Que saibas... ele encolhe, Caso tu não saibas o que é que ele está a falar, tinha que o umedecê-lo com saliva. Ele a seguir tem um parênteses. O que é que diz? o pênis, já se vê. Portanto, caso as pessoas achassem que lhe estava a umedecer o dedo indicador, ou uma orelha, ou uma narina, não. Ou o homem... O escritor David Montenegro, um senhor com a linda idade de 75 anos, teve de dizer às pessoas: o pênis já se vê.
Se faziam sexo oral, chegava a sentir vómitos. Tal a grossura do pénis na boca. E agora? Epá, isto vai a porcalhar. Mas espera aí. O Vai a pénis... porcalhar. Ele disse o pénis é grosso, não quer dizer que seja comprido também. Estás a imaginar... Pode ser Estás a só... imaginar alguém que pôs uma lata de Pringles na linha de comboio, achatou, Não, ficou grosso. a tampa de um esgoto, que é muito grosso, mas é tipo só uma rodela. Era giro, fosse assim. Era giro. Vamos a porcalhar isto, Sérgio. Ainda mais. Tratando-se de sexo anal, chegavam a usar creme Nivea, uma vez até manteiga. Espera aí, isto num gabinete ao hospital, onde é suposto que as condições de higiene estejam bem desinfetado, andam lá a fazer sexo com adereços alimentícios. Eu gostava de saber quando é que o Dr. Carrapa se virou para a sua secretária e disse: olha, eu estive aqui a ver no meu gabinete, olha, faltam-me seringas e não há aqui nenhum pacote de manteiga. Portanto, mande-me vir no fornecedor um pacote de manteiga. Eu recebo aqui muitos leprosos, posso precisar de barrá-los com manteiga. Ai, mas isso é o tratamento. Vá ver à Wikipédia. Eu às vezes, para ver o grau de queimadura, passo manteiga para ver se derrete logo. E é assim que eu vejo qual é que é o grau da unidade de queimados. É isso e posso querer precisar de praticar sexo oral com a enfermeira. Pronto, mas primordialmente... É por razões médicas. É por razões médicas. É. Agora, é esta parte que é o homem, a visão nitidamente de um homem a olhar para o que é o sexo anal. E ele diz, mesmo assim, alturas havia em que era uma mistura de prazer e dor e até algum desconforto. No entanto, o Dr. Carrapa, se calhar o escritor David Montenegro, mandou estes dados a um contabilista, isto é, para ver as vezes que fizeram, e o que ele diz é, a haver um saldo, não obstante, isto até seria positivo para ambas as partes. Ora, se para ela causa sempre dor, se para ele causa sempre prazer, o saldo é break-even aqui, não é? É, mas ele deve ter um Excel. Não, e a dor, não quer dizer, sentir dor não quer dizer que não sinta prazer. Agora também estás a ser um bocado cinzentão. Isso é um homem de 70 e tal anos. É verdade. Vamos aos... Eu disse que havia 2 adjetivos, certo? Sim. Que eram sempre associados... Quente. Quente, mas neste caso, quando é ao ato de sexual, há 2. Então, ele retirava as calças. Isto ainda está, eu já passei para aí 8 capítulos e eles ainda estão no ato sexual. Eu lembro que isto é terapia entre casais, médico de urgência. Ele não fez nada de médico, só está a comer a enfermeira. Não fez nada de médico nem ele terapia. Ele está a 50 páginas a comer a enfermeira. Ora, ele retirava as calças e as cuecas ao mesmo tempo que lhe ferrava os mamilos e os chupava, agora sim, com tal sofreguidão e avidez... Isso é sofreguidão. Que a enfermeira Ruth soltou uns gritinhos de dor e prazer, como sempre fazia e sentia. A fronteira é ténue. É. E o Dr. Carrapa a chupar-se fregamente os mamilos e a ferrar. Eu gosto do verbo ferrar. Vou ferrar. Ferrar normalmente associas isso a animais. A cavalos, não é? Vou ferrar, vou meter a ferradura. Não, Não é morder. Ferrar é só morder? Pá, eu lembro quando era miúdo... ferrar sim, morder sim, também pode dizia, ser. Olha que o cão pode ferrar, coisas assim. Sim. Mas o ferrar não é também o colocar a ferradura? Nunca fiz isso. Nunca precisei usar esse verbo. Eu também nunca ferrei ninguém, ok? O médico Carrapa, então já levantado num safanão, afastava tudo de cima da secretária. Um pisa-papéis cai no chão, depois um porta-lápis e até o livro de receitas. Muda de capítulo. Eles vão continuar livro de receitas, aqui. eu estou a ver o material todo promocional das farmacêuticas. Sim. Tudo no chão. Tu lembras-te que eu já te escrevi a enfermeira Ruth? Já. Então vamos chegar ao capítulo 9 e no meio deste ato sexual que vai terminar assim. Já ambos tinham os corpos em brasa. Quentes. Quentes. O médico deita na secretária, suga-lhe os mamilos, beija sofregamente e possui-a ali mesmo. Ok? Eu vou ler seguido. Vestiram-se à pressa e a porta foi destrancada de novo. Feita as despedidas, ambos se retiram. Então, ou seja, tu viste o nível de descrição. A descrever, a despir, chega ao ato. E pronto, olha, está feito. Está feito. Já está cansado de escrever. Ele já ficou cansado. Isto acontece num gabinete de um centro de saúde ou de um hospital. Pessoas entrarem e sair, já pessoas a bater à porta, doutor, pode... Queres falar sobre o tempo que as pessoas passam à espera de serem atendidas nos hospitais? Pois, isto, pessoas na fila de espera, às tantas algumas com doenças graves, e o médico e a enfermeira a fazer isso. Posso-te já adiantar que apesar do Dr. Carrapa andar sempre a
fazer cenas com a enfermeira Ruth, de quem ele se vai queixar dos atrasos dos hospitais não é do facto de ele ter a porta trancada por estar a pinar com a enfermeira Ruth. Não, é dos pacientes. A culpa é dos pacientes e já vais perceber porquê. Mas primeiro, estava eu a dizer que se vimos a descrição da enfermeira Ruth ao capítulo 2º, no capítulo 9 temos a descrição do Dr. Carrapa. Ah, sim, eu estou curioso. Porque Então- eu na minha cabeça estou a projetar um garanhão. Então vamos ver. Era alto, Ok. talvez demasiado alto para o padrão tipo do português. Era magro em demasia, não devendo nada à boniteza. Era feio. Era um louva-a-Deus ele. Pelo contrário, tinha traços fisionómicos pouco finos, dentes salientes, tipo cavalares, cabeça grande e orelhas também grandes e descoladas do conjunto. Epá, eu não sei quem é que ele está a descrever, por acaso. Ele na minha estás a cabeça, imaginar? eu estou a imaginar, sei lá, tipo aquela personagem do António Feio, Sim. o Johnny Bigodes, lembras? Sim, lembro. Do Ai os Homens? Sim. Estou a imaginar isso. Epá, sim. Pá, faz sentido para o público-alvo, porque se ele quer vender isso Yeah. a homens rebarbados, Sim. se o target dele for esse, faz sentido que ponha um homem abaixo da média, com que eles todos se possam identificar, com uma boa zona. Dá experiência. Dá experiência, não, dá esperança. Da esperança, Dá- claro. Também eu posso um dia encontrar a minha enfermeira Ruth. Mas depois os padrões de beleza irrealistas prendem-se unicamente ao pénis. Claro. Essa parte. Sim, sim. Opa, ele acha que Ele é era pequeno, feio, parecia um louva-a-Deus, tinha dentes cavalares, era horrível. mas tinha Pá, um pênis descomunalmente grosso. Uma tampa, lá pá, está. e era médico. A questão é ser médico. Pois, era Ah, médico também. Tens aqui a questão da dinâmica de poder desigual, Sim. não é? Mas isso, como é óbvio, nunca vai ser aqui, digo já, nunca vai ser abordado. Ele, depois de fazer uma descrição física, faz uma descrição sentimental dele, emocional, que era de facto afável, gentil, inteligente e educado, ao ponto de ser subserviente com alguma timidez à mistura. É boa pessoa, sério. É, um bom moço. E então chegamos ao segundo, vamos dizer, ao segundo quarto do livro. Não é meio do livro. Isso é segundo quarto, Sim. devia ser meio. É. Então 2/5 do livro vá. E sabemos o que é que ele faz então. Como é que é o seu trabalho de médico no serviço de urgência. E vamos ter aqui algumas considerações sobre o SNS. A sociedade. Novo dia, novo serviço de urgência. Com alguns problemas à mistura. Eu vou já dizer que este é o livro do anticlimax, que é, há muito climax com a enfermeira Ruth, há muito anticlimax nos casos em que ele vai descrevendo. Mas isso é tipo Anatomia de Grey, que é a mesma fórmula, que é, por um lado, eles andam todos enrolados uns com os outros, é a vida sentimental deles. Por outro lado, todos os episódios têm casos assim de doentes que eles têm de salvar. E, portanto, é uma boa fórmula. E ele vê isto como, opa, olha que curioso que aconteceu hoje na urgência. E então o que é que aconteceu? Um operário que chega todo roto e sujo, a tresandar a suor, agarrado à cabeça, onde se via um lenho descomunal. Eu estou com alergias, desculpem. Que lhe provocou muita perda de sangue. Nas urgências, o segurança, tipo enfermeiro de segurança, informa-o, depois de ter fornecido todos os dados no guichê, de que tinha de esperar pela sua vez, sem se aperceber da gravidade do golpe. Sim. O golpe era do meio da cabeça para trás, situando-se na parte da esquerda. Caso tu estivesse a questionar de que lado é que é, pá, o gajo não está a ser anatomicamente... E eu gosto dos seguranças fazerem a triagem. Olha, vá ali ao guichê, faz favor, preencha os dados e espera aqui. E então foi necessário que outro doente, que também esperava a sua vez, chamasse a atenção do segurança. Então o senhor não vê o tamanho do ferimento e o sangue que deita? Ao que o segurança, enfermeiro, pede desculpa. Não tinha dado fé. Muda de capítulo. Entretanto, lá fizeram entrar o operário, que foi suturado com 28 pontos. Fim da história. Acabou esta história. Acabou. E essa história que é uma crítica ao segurança. Epá, não, a consideração vem a seguir. Nova ambulância, novo trabalhador. É curioso como só os trabalhadores se magoam. Assim sendo, para que trabalhar? Por um lado, tem razão numa coisa. Que é, há Se o trabalho magoa... há aqui uma consciência de classe. Que é aqueles doutores que estão nas secretárias, esses nunca se aleijam. Sim. Nunca se aleijam no agrafador, Sim. ou aleijam no dedo, a carregar no botão do rato, nada. Agora os trabalhadores estão ali a correr perigo de vida e depois são mal pagos. Pá, Pá. concordo. É verdade que a maior parte dos acidentes de trabalho acontecem no setor da construção civil. Correto. Mas a ideia de, em vez de melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, dizer... Pá, parem de trabalhar porque trabalho aleija, também parece uma visão redutora. Assim como
é uma visão redutora. Não vou dizer redutora, mas a forma como o escritor David Montenegro descreve os casos que lhe vão passando pela frente demonstra também que ele está a olhar para aquilo como se fosse um número de circo e não como um dia normal nas urgências de que os médicos têm de passar com situações inusitadas. Quer dizer, eu quero estar aqui a comer a enfermeira e É. vem-me estes gajos com a cabeça aberta. Que é isto? Queria-te falar de um caso que é a forma como ele descreve isto. Eu queria que tu comentasses isto, que é: no corredor apinhado de pessoas à espera de serem atendidas, uma velha mulher, dona de uma magreza incrível, cadavérica, entrava em convulsões epiléticas. Vestia um pijama com largos anos de uso, muito feio, coçado e pouco limpo. O segurança enfermeiro do hospital e um enfermeiro de facto acudiram e viram-se aflitos para assegurar, porque, devido à doença, creio eu, ele é médico, tinha ela muita força. Ele descreve-se na primeira pessoa? Não. Creio eu. Mas é o médico que está a falar? Não sei. Ou é o escritor? É o narrador, sim. Epá, o narrador aqui faz muito Se ele se refere ao terceira Dr. pessoa, Carrapa. primeira pessoa. Na contenda, e agora era isso que parecia, o pijama tinha-se deslocado para cima e mostrava aquilo que outrora foram os seios. Se o foram alguma vez, tinham desaparecido com os anos. Branca como a cal, começava a babar-se e a emitir sons, uns agudos, outros não. Mas todos de fazerem arrepiar os cabelos. Muda de capítulo. Quer dizer que uma mulher, até num ponto em que está doente no chão do hospital quase a morrer, não deixa de ser objetificada. Não deixa de ter um gajo a olhar a dizer: epá, estas mamas se calhar já foram boas um dia. Sim, é isso. Agora, a pessoa vem para o Agora está hospital, estragado. nem mamas boas consegue ver. Pá. Está uma mulher quase a morrer e um gajo. Se ao menos fosse alguma coisa de jeito. E então, ele, terminando este episódio, ele diz: pobre é a segunda consideração. Pobre de quem precisa de ir aos hospitais e também aos médicos, paramédicos e pessoal auxiliar que tudo têm de suportar. No fundo, o que ele está a dizer é: epá, se vocês vierem, tragam coisas de jeito. É que já viram o que é que os médicos têm de levar aqui? Senhoras epiléticas que nem mamas têm e que fazem gritos que nos assustam muito. Sim, coitados. Levam com cada coisa. E então, findo este espetáculo, e ele diz isto, só me apetecia fugir dali para fora. Eram 6 horas e 15 minutos da tarde, eu que estava no hospital desde as 14 da tarde. Ora, não se faz a um médico ele ter de trabalhar 4 horas seguidas. Fizeste essas contas? Espera aí, ele entrou a que horas? Às 2, saiu às 6:15. Pô, realmente. Epá, não se faz. Meu. E pelo meio ainda com sexo com a enfermeira. É. Pá, até é muito intenso. Sim. É. E ele tem de dar horas ao privado, onde as pessoas, os doentes que vão lá são doentes de jeito. Não te esqueças. Opa, a sério, é isso. Depois, o que é que acontece? Mais um dia, mais um velho. E ele diz: nos hospitais só se vêem velhos e velhas. Então ele viu um velho, no seu rosto via-se nitidamente um rictus de medo. É uma face rígida de medo, muito embora tivesse um aspecto castiço. Faces muito rosadas e raiadas de pequenas veias arroxeadas a mostrar que gostava do bom presunto e do melhor vinho. Provavelmente maduro tinto, tipo 12, 13 graus. Epá, isto é mesmo, é nível Sherlock Holmes. Epá, Que é tu olhas para um bêbado e dizes: o tipo de vinho que tu gostas é uma coisa é Dão tinto, de 2016, mas certo? o grau, eu gosto é do maduro tinto, tipo 12, 13 graus. De álcool. Ou seja, já não é... Isso é o comentário de quem não bebe. Pá, parece-me assim uma coisa... Não é, chega um bêbado à tasca, escolher um copo de vinho tinto 12, 13 graus. Nós só temos 11,5, então não quero. Epá, eu peço desculpa aos ouvintes deste podcast e peço desculpa a ti, Sérgio, porque, pá, falou-se muito de velhos. Temos de voltar à nova, ok? Sim, há aí um jogo de contrastes. Há um jogo de Ele contrastes. faz-nos pensar na cara de um velho bêbado e gasto com um ar assustado para depois nos mostrar o que é bom. Anda lá. Ora bem, mais uma vez, Dr. Carrapa nem quer. É a enfermeira Ruth, então, que está a apertar o Dr. Carrapa e ele diz, o escritor, nessa posição, procura sofregamente desapertar a bata à enfermeira, o que consegue com grande dificuldade. Mantendo-se na mesma posição, esfrega-lhe avidamente as coxas e a vagina, tateando-a o melhor que podia. Ruth mantinha-se atrás dele,
a apertá-lo nervosamente contra si. Espera aí, ela está atrás, Ela ele está está-lhe a atrás. apertar a coxa e a vagina Imaginem vigorosamente. a cena do Titanic. Ok? Em que o Leonardo DiCaprio está à frente a dizer que é o rei do mundo. Parece a Kate Winslet, que é a enfermeira Ruth, e abraça-o por trás. E ele, em vez de abrir os braços para dizer que é o rei do mundo, não, eu sou o rei desta peixechinha, ok? E mete-lhe os dedinhos. Ainda por cima, ele é alto. É mais alto que a Ele média. é descomunalmente, tem o pênis descomunalmente grosso e é... E é alto, parece um para o padrão, louva-a-Deus. um Sim, louva-a-Deus. ele agacha-se para esfregar É. as coxas e a vagina da... Ok. Ok? Ora, com os dedos, eu mudei de capítulo, tenta e consegue separar os lábios vaginais, que eram cheinhos. Introduzindo os dedos por ela dentro, sente-os muito úmidos e no vai e vem cadenciado e ritmado, sente um prazer incrível, ao mesmo tempo que sente estar a dar um prazer louco e ímpar à enfermeira. Mas, e ela continua lá atrás? Ou já passou para a frente? Não, ela está lá atrás. Ela está lá Ela está lá atrás, ela está na fila. Eu quero que imagine este jogo de Twister que está a acontecer, que está a acontecer entre estes dois, Eu nem sei num que gabinete de posição um é esta. hospital público. Tenho de ver o Kama Sutra para ver que posição é esta. Ruth solta uns gemidos curtos e controlados, acabando por ter 2 orgasmos, confessa ela. Ah, não foi ele que ficou com essa ideia. Foi ela que confessou. Foi ela. Tem 2 seguidos. Sim, ele está lá, chunca, 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 e ela teve um orgasmo. E ele chunca, 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 e ele teve 2 orgasmos. Eu acho que ela disse assim. Mas será que teve 2 ou teve um muito intenso? Pá, não sei. Não sei. Não sei. Teve um ao quadrado, Pois. que dá 1, sabes disso, não é? Não, 2 orgasmos é mesmo de gabarolas, não é? Ouve. Só Nem precisei de olhar para ela. Até estava à frente. Estava virado para a frente. O doutor Carrapa, não aguentando mais, vira-se e despe-se atabalhoadamente, secundado pela enfermeira Ruth, que faz o mesmo. Depois ela abaixa-se e, com o pênis dele na mão, grosso e quentíssimo, já está quase a explodir. parecendo querer explodir, Eu juro que não me lembrava disso. mete-o então na boca, ao mesmo tempo que o lambe e chupa, enquanto o vai masturbando num frenesim louco, louco, louco. Muda de capítulo. O Dr. Carrapa agarra suavemente a sua cabeça e afaga-lhe os encaracolados cabelos loiros e úmidos de gel. E um mitos de gel, aquele tipo palha, não é? Sim. Então, a enfermeira Ruth gostava do sexo oral. Engolia o esperma com tal avidez que deixava o médico perplexo, enquanto ia ao ponto de dizer que engolir esperma era engolir saúde. Isso já tem pseudociência aí pelo meio. Já Tem. está... E então, ele, o médico, tinha lido alguns um artigo nesse sentido. Que era saudável. Era. Que é proteína. Pá, Faz se bem à calhar. memória. Faz bem à memória. É tipo Epá, o esperma não sei. de peixe. Pois não sei. Mas é ciência, sim. Deve ser. Eu acho que... Aliás, se calhar foi assim que começou a relação deles. É. Ela queixasse um problema de saúde e ela já tinha aqui um tratamento para si. E verdade seja dita, é o primeiro ensinamento médico que tens neste livro. É que esperma, o sêmen faz bem à saúde. Mas não é de levar a sério. Também o Dr. Carrapa sentia nisso um prazer jamais igualado. E lembrava-se de uma vez ter dito à enfermeira Ruth que lamentava, nesse tipo de relação sexual, não ser capaz de se aguentar muito tempo. É humilde ele. Ele é humilde. É pediu humilde. desculpa. Ele, desculpa lá, eu só te dei 20 orgasmos. Eu tenho pouca resistência. Ah. É um humble brag. É humble brag porque agora vem a parte do brag. Que é, lamentava, mas sentia enorme prazer, enquanto o mesmo já não acontecia com ela. Ao que a enfermeira Ruth respondeu: mas que história é essa? Quem te disse tal? O que é que te faz pensar que eu não me venho quando faço sexo oral? Quem? Ela a fazer-lhe sexo oral a ele e ela vem-se. É. E depois ele diz: se ela o dizia, quem sou eu Quem para sou negar? eu? Tá. Só tenho de escrever num livro. É dizer que ela faz cenas. Sim, Ora, eu acho que estamos a saber demasiado da mente desta pessoa. eu também acho que sim. Era desnecessário. Mas isso acontece com esses escritores maus, mas também acontece com os bons. Os bons às vezes escrevem coisas de sexo que uma pessoa fica... Não precisava. Sim. Não, Opá, precisava sim. não precisava de saber que tu querias comer uma sopa de peixe com leite Tu materno. não achas que num momento desses, normalmente um ato sexual, que tem algum lado de paixão, de
irracionalidade tu vês um escritor a dizer e a seguir estavam tão loucos de sexo, tocou-lhe no sexo. E só isso, o tocou-lhe no sexo, é logo a cena da... É sempre estranho. Não é? E então, pá, vamos voltar ao serviço de urgência, está bem? Pá, vamos ver, novo dia de trabalho, novos casos. Um deles tinha que ver com um jovem drogado. Um problema A social. pedrada era de tal maneira que nem se segurava em pé e a nada reagia. Via-se que até os bombeiros, os soldados da paz, e aqui temos a primeira nota de rodapé, pá, uma palavrinha aos soldados da paz. E neste país tão maltratados têm sido. De resto, quem é que ainda não os viu nas ruas a vender rifas para angariarem mais uns trocos para a corporação? Será isto justo? Que responda quem souber. Deixa aqui uma boca, Sim. pá. Se alguém do governo estiver a ler o médico de urgência, terapia para casais, dedicado ao meu sogro, pá, resolva o problema dos... Eles não têm de andar a vender rifas. Vender rifas nos semáforos não se faz. Não se faz. Por acaso acho mal isso. Não curto quando isso acontece. Eu também não curto. E normalmente, sequer sou eu a ser má pessoa, mas eu penso sempre que eles não são mesmo bombeiros. É? Que é um esquema de alguém. Pois, a cena de vender rifas acho que é... Pois é isso. É estranho, porque estão nos semáforos. Mas já não acontece isso há algum tempo. Sim. Sequer era um fenómeno que já passou. Sim. Então, era só esta parte para dizer que eles o estavam a transportar e acabou este caso. Era um drogado que estava com uma pedrada e estava com os bombeiros terem de aturar aquilo. Os casos são muitas vezes assim que é. Entrou fulano tal assim. Como saiu? Como resolveu o caso? Não interessa. Não interessa. Então, ele tem aqui o caso mais caricato desta noite. O caso mais curioso nessa noite foi um homem que aparentava os seus 50 anos, alto, forte, com uma cabeleira farta, enormes braços e peito forte. Com a camisa aberta viam-se-lhe no peito os pelos que nem um gorila, negros e grossos. A tez era morena. Tratava-se de um camponês que, apesar da sua hercúlea compleição física... hercúlea compleição física. Sexo. Sim. Sofregamente, avidamente, grosso e quente, não é? Mas estás a falar de um homem do mundo do culturismo. Estamos a falar disso. E então, ele para descrever homens, então, é Jesus. Hercúlea compleição física vinha agarrada a um cajado. Tais eram as dificuldades que demonstrava em se locomover. Ora, ele estava sentado na maca, não te vou ler esta parte toda, e não conseguia caminhar, até que teve de ser um médico a tirar-lhe os chinelos e as meias rasgadas, e ele diz o médico isto. Eureka! O gajo tinha as unhas muito grandes que iam para debaixo dos pés. E não se tinha percebido. Não se tinha percebido o homem rodo do campo. Pronto, o caso era este. E o médico, salvou mais uma vida. Porque o homem saiu a caminhar pelo próprio pé porque ele lhe cortou as unhas. Isso parece aqueles médicos de jardim zoológico, não é? Está um cavalinho com uma dor muito grande na pata, vai lá, tira-lhe um espeto e ele fica a andar bem. Pois é isso. É tipo isso. Faz lembrar um livro infantil, não é? Só que é um senhor do povo. Sim. E há sempre aqui uma dicotomia interessante que é, sempre que ele fala de alguém bem vestido, é porque é uma pessoa extraordinária. Quando fala de pessoas do campo, fala com uma condescendência de... os pobrezinhos. Sabes aquela coisa? Olha, o pobrezinho entrou aqui. Pois eu nem sei como é que isso funciona. As unhas darem a volta e irem para debaixo dos pés? Pois não sei. Não cresce para a frente? Não sei. Não sei. Nunca cheguei a esse ponto. Não sou médico. Mas um dia que deixe que chegue a esse ponto, vou ao centro de saúde. Olha, desculpe, não consigo andar. Sérgio, eu não estudei para unhologia. Percebes? E portanto não sei. Ora, eu não sei, que tu queres que eu te descreva mais cenas da enfermeira Ruth, é que a seguir ela vai atacar. Se justificar, se achas que posso dizer que nos torna mais próximos das personagens, eu não sei se torna o retrato delas mais tridimensional. Eu posso dizer que à terceira o médico já quer, mas é do nada, não é? Isso é introduzido nada. É basicamente, olha, acabei uma consulta, ela veio a entrar no escritório e ela diz, isto deixa-me aqui que nem um rio de loucura. E então ela vai atrás dele e encurrala-o no escritório e tem de o possuir. Andam os nossos impostos a pagar isto. É verdade. Ora, ela está sempre louca de prazer, como é óbvio, e está com muito frenesim e sofreguidão, mais uma vez. Só que desta vez, ela, depois de meter o grosso e quente pênis do Dr. Carrapa na boca, num vai-vem ritmado e cadenciado, o Dr. Carrapa vira ao contrário. E ela aninha-se porque sabe o que aí vem. E tu sabes que aí vem. Vem o pênis dele? Aonde? Até sexo anal, não é? É. Pois. Pronto.
Que lá está, eu volto a chamar a atenção para as questões de higiene. Estamos a falar de um as empregadas de limpeza desse centro de saúde. Sim. Sabes o que é? Entra lá o labrador com as unhas infeccionadas, Sim. que anda a pisar em cima delas. Não, eu acho piada ele consegue ter um nível de excitação depois de ter arrancado cotos de cheija a lixo e gosma e nojo e pus dos pés daquele camponês, vê a enfermeira Ruth, vou-te meter o pênis no cu. E então Vou-te meter o pênis no cu. Tem aqui não, a enfermeira Ruth vai levar com o pênis do doutor no cu. Eu gostava que a ação do livro passasse um bocado para as outras enfermeiras, porque de certeza que elas sabem que se anda a passar naquele gabinete. Sabem. E as pessoas não são burras. Sabem. E como é que são os rumores do Não vais hospital? saber nada disso. Pois. Não vais saber nada disso, Sérgio Duarte. Eu posso dizer que há aqui duas revelações. Revelações que são por inabilidade do escritor e não propriamente por serem voluntárias. Não, era engraçado que isso fosse daydreaming tudo. Não é. Era... Neste caso se calhar Sim. para o escritor David Montenegro. Pois, mas... Só isso. Sim. Porque isto deu uma vibe, quando eu comecei a ler isto, do famoso episódio do Códex 632, quando o Tomás Noronha, do José Rodrigues Santos, leva uma aluna de Erasmus lá à casa, na famosa cena da sopa de peixe, em que ele está a fazer uma sopa de peixe e ela diz que na Suécia a sopa de peixe é com... Não diz isso. Diz... Já tivemos essa conversa e eu fui confirmar. Então o que é que diz? O que ela diz é que gostava um dia de fazer sopa de peixe com o leite materno dela. E ele, não seja por isso, ela Sim. mete a maminha de fora, Não. ela esguicha lá para dentro. Não esguicha. Esguicha que eu li há pouco tempo isso no blog do António Guerreiro. Que essa cena foi retirada da versão americana do Códex 632. Ou seja, é por isso, vamos ler. Então lê lá. Então o certo é: quando um dia for casada e tiver um filho, vou fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas. Tomás quase se engasgou com a sopa. Como? Quero fazer uma sopa de peixe com leite das minhas mamas, repetiu ela como se dissesse a coisa mais natural do mundo. E a seguir, põe uma mama de fora e esguicha leite lá para dentro. Eu li esse livro, Sérgio Duarte. Então eu vou continuar. Ela estava com fato spandex. Tomás quase se engajou com a sopa. Como? Quero fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas, repetiu ela, como dissesse a coisa mais natural do mundo. Colocou a mão no seio esquerdo, espremeu-o de modo tal que o mamilo espreitou pela borda do decote. Gostava de provar? Tomás sentiu uma ereção gigantesca a formar-se nas calças. Incapaz de proferir uma palavra e com a garganta subitamente seca, fez que sim com a cabeça. Lena tirou todo o seio esquerdo para fora do decote de seda azul. A sueca ergueu-se e aproximou-se do professor. Em pé, ao lado dele, encostou-lhe o seio à boca. Tomás não resistiu. Abraçou-a pela cintura e começou a chupar-lhe um mamilo saliente. Ela não mete leite na sopa. Como é que... Foi uma forma... Porque ela não estava a amamentar. Pois eu sei, mas na altura que eu li isso, fiquei sempre com essa ideia, Não, que isto- ela esguichou leite. Não, isto foi uma forma dela chamar a atenção Andou há para os anos. seios e ele depois foi lá Criei uma memória. mamar. Sim, é um efeito Mandela. Efeito Mandela. E já ias por pagar esse efeito nas outras pessoas. Eu adorava que se fosse mais assim. Que era mais estúpido ainda. Ok? Ela- Podemos voltar ao Dr. Carrapa, Podemos, então? sim. O Dr. Carrapa, então, virou-a, fez o que tinha a fazer, mas ele dizia, que não queria meter muito, porque é muito grosso e podia magoar, mas ela dizia, mete mais, enterra-o todo. Mas o Dr. Carrapa não sabia se havia retirar-se ou havia de enterrar mais, num misto de riso que a cena lhe proporcionava. Esta cena para ele era hilariante. Ele a seguir, uma das personagens é o pênis dele. É que ele dizia, ele teve um gozo extremo, olhava agora para o pênis minúsculo e murcho, mas se falasse, diria que estava consolado, O pênis. pois já tinha recebido a sua dose. Oh, pequerrucho, consoladinho. Obrigado, Dr. Carrapa. Opa, pois. Imagino que o pênis, mesmo sendo grosso, tem voz fininha, não é? É isso. Como é que achas que o pênis dele falaria? E o pênis dele tem voz grossa. Achas que tem E o voz pênis grossa? dele deve ter bigode. Obrigado, Dr. Carrapa. Gostei muito do E tosse, do tem que fez. voz de tabaco. Tem voz de quem fuma muito, sabes? Obrigado. Foi muito bom, Dr. Carrapa. Adorei. Agora estou cansadito, vou para dentro. Já recebi a minha dose. Obrigado. E ele no estetoscópio a valer. Ora, isto, ele muda de capítulo por tudo e por nada, mas deixou o fim do prazer desta cena para mais uma consideração sobre o SNS, que é curioso como as pessoas com simples constipações
teimam em sobrecarregar os serviços de urgência dos hospitais, retirando assim a possibilidade de atendimento a quem de facto necessita de ser consultado e de cuidados inadiáveis, contribuindo assim para o mau funcionamento dos serviços. Há que registar. Tem razão. Fique registado. Tem razão. Liguem para a Saúde 24 primeiro, principalmente em alturas de gripe e com... É escusado ir para as urgências, só com um simples problema de saúde que facilmente se pode resolver através de um telefonema. Sim. Portanto, sim, concordo. Eu, até agora, a mensagem social do livro, nada contra. Nada contra. Ora, a mensagem emocional, se calhar... Pronto, já não é muito apelativa para mim. Estás aí a avançar muitas páginas? Estou porquê? Porque ele a seguir faz uma dissertação sobre solidão, a dizer que, ok, há doenças que fazem as pessoas vir ao hospital e as pessoas estão a entupir as urgências, mas há uma que ele tolera, que é a solidão, que são os velhos que vão para as urgências para poderem falar com alguém. Tem bom coração, ele. Tem bom coração. Mas aqui já não está a dizer que eles estão a entupir as urgências para pessoas que têm problemas, vou dizer, físicos verdadeiramente inadiáveis. Mas, sim, eu vou-te contar... triste isso. Mas há aí algo em comum com o nosso anterior autor, João Pina, também falava muito de solidão. Falava. Numa ótica diferente. Numa ótica diferente de, preciso ter um bibelô lá em casa para não me sentir tão triste. Não é? Chega a casa, tem lá uma gaja, olha, passou uma roupa, fez uma comida, está lá. Mas não justifica as dores da cabeça. Depois elas fazem 25 anos e um gajo já não está para aturar aquilo. É isso. Ora, e um destes casos, o Dr. Carrapa vai-nos contar aqui uma história. Uma história. Mesmo, Sérgio, eu quero que tu... Isto é o momento, eu gostava de ter um pianinho, que é tipo história alta definição. Pode ser? É uma velha. Tem uma história muito triste. Outro caso que tinha conhecimento tratava-se de uma velhinha que em tempos por lá aparecia e deixou de o fazer. Provavelmente teria morrido. Ele estava-se a lembrar de um caso. Era uma mulher velha, mas não tanto como dava a entender. Via-se que outrora fora bonita e bela, muito bem falante, bem vestida, embora com roupas já ultrapassadas, mas caras e de gosto fino. Ou seja, esta é daquelas que vale a pena. Sim. Não é uma desgraçada. De pijama. Que tem as unhas debaixo dos pés. E que vai para lá de pijama. Sim, mostrar aquilo que outrora já foram umas mamas. Mas também objetificou a velha. Também olhou, agora é velha, mas já foi. Nota-se que já assim... Viemos a saber que em tempos fora médica, casada com um ilustre médico, que tendo-se apaixonado pela secretária, a abandonou com 3 filhos, 2 rapazes e uma rapariga, nunca mais querendo saber dela. O pior veio depois. Quando se dá a guerra colonial, um filho morre-lhe em África. Quando ela e os 2 restantes vão para Lisboa receber a urna com o corpo, tem um brutal acidente, em que morre o rapaz e a filha fica em coma durante 13 meses, fim dos quais acabou por falecer. O ex-marido, e eis aqui não é EX, ele escreveu EIS, o ex-marido, a nenhum funeral compareceu. Fim da história. Realmente é um murro no estômago. É uma história muito triste, mas que no fundo o que ele quer dizer é que os homens não ligam. Não. A história mais triste é como é que foi o acidente, como é que foi o coma, como é que o puto morreu na guerra colonial, mas o que interessa é que o marido não foi isto é karma, é karma. Eles morreram todos por causa do marido ter se apaixonado pela secretária. É o que ele está a dar a entender. Mas é triste a história, de facto. É uma história muito triste, Mas lá está, ela disse morreu dos 3 filhos, podia ter feito isso com 6. Depois, temos mais casos de hospital. O segundo caso da noite, também com alguma relevância, foi quando chegou um casal que aparentava cerca de 40 anos de idade. A mulher vinha acompanhada do marido, entre aspas, que era viajante de profissão. O seu caso era melindroso e de difícil abordagem. Quando o Dr. Carrapa perguntou de que se queixava, foi um embaraço total. Tinha tido relações anais com o indivíduo que a acompanhava. Tratava-se de um vizinho. Nota de rodapé. O indivíduo que passava por marido era, na verdade, um vizinho. Caso não tivesses percebido. Sim. Ok? Porque as aspas não deram a entender. Ok? Não. Era o vizinho. Atenção. Nota de rodapé. Era o vizinho cujo pênis foi introduzido dentro dela. Não. Um vizinho que o meteu lá dentro. E quando eu digo meteu lá dentro, meteu o pênis lá dentro dela. Tem de ser mais assim. O David Montenegro tem de ser altamente explícito nisto. Porque uma pessoa não chega lá. E então, estava eu a dizer que ela tratava-se então de um vizinho e como tinha hemorroides, as mesmas, por falta de alguns cuidados básicos nestas circunstâncias, ficaram expostas. Nada que o Dr. Carrapa
depois de ter calçado umas luvas cirúrgicas, não tivesse logo resolvido, tendo-as reposto no lugar. Fim de história. Essa aí é só nojenta. Chegou lá, amantes. Ele foi-lhe ao rabo. Ela ficou com uma hemorroida de fora. Foi lá o Dr. Carrapa, com o indicador, pip, olha, está no sítio, a hemorroida. Então, Epá, mas não é para isso que as pessoas têm casos extraconjugais. É. Porquê que o amante foi ao hospital com ela? Epá, Podia... é o mínimo. Mas então, É o mínimo. eu acho que não era o mínimo. Ele não precisava de ir. Eu acho que era mais aquela coisa, eu quero ser descoberta. Epá, pois, se calhar. Porque não vejo outro motivo para isso. Porque podia ser daqueles casos, e já que estamos no campo da literatura, ele podia escrever isso, sei lá, de terem ficado colados, volta e meia, a esses mitos urbanos. Ou meteu-lhe uma coisa no ânus que não devia, mas não, hemorroidas de fora é um bocado... Pronto, ok. Epá, É uma questão que existe. temos mais um ataque da enfermeira Ruth. Um ataque. Porque assim, A enfermeira Ruth atacou o Dr. Carrapa outra vez sexualmente. Já sabes que ele nunca quer, pá. E então... ela é tipo a leoa. Não é? São as leoas que caçam. Eles então têm o encontro, mas desta vez há uma variante, que é... eu já vou na parte final. O primeiro foi sexo normal, depois foi oral, já foi ao anal. E agora foi... Esqueceram-se de trancar a porta. Do escritório. E então, com vai e vem desconexado e desenfreado até à exaustão, num delírio e gozo comum, cansados mas consolados e satisfeitos, nem sequer se aperceberam que não tinham trancado a porta. O que é que aconteceu, Sérgio? Nada. Ai, foi só o susto. Foi só o susto. Então, opa, esse escritor é tão boa pessoa que ele diz, eu não vou meter as minhas personagens em situações incómodas. Yeah. Porque às vezes, não te acontece, estás a ler um livro e sentes que acontecem coisas horríveis às personagens. Sim. Tens pena e tu Sim. ficas, não devia ter acontecido isto. Sim, Mas por outro lado, o escritor está a fazer de propósito, Tá. porque é a história. Sim. Se não acontecer nada às personagens, Uma mais coisa vale era ele escrever. ter. E o pior é que isto é tão mal escrito que ele podia ter dito no início que esqueceram-se de trancar a porta quando iniciaram. Ou seja, criando logo ali uma tensão Sim. para... Epá, os gajos vão ser apanhados e ao encontro daquilo, dos rumores, etc. Alguém ia chegar ali e ia-lhes acontecer alguma coisa. No final, não acontece nada. E ele só diz isto no último parágrafo da cena, que não é nada. Nem precisava dizer que não tinha a porta trancada. É. Entrava lá alguém, eram apanhados, faziam queixa ao Ministério de Saúde ou aos Sim. Recursos Humanos, não sei quem, e iam para um processo em tribunal. Qualquer coisa. Mas assim não, olha, Epá, ficou destrancado. é. Tivemos sorte. Próximo. Vamos a mais casos. Sim. Sérgio, que ele tratou. Mais uma vez, aparece-lhe um operário e ele diz, por que diabo terão de ser sempre os operários, pá? O que é que aconteceu esse? Não interessa, a questão foi um operário. E ele diz, a entidade patronal, e aqui eu concordo com ele, é alérgica às agruras da vida e do cotidiano dos seus empregados? Quer-me parecer que sim. Aqui a questão não é o que o empregado tem, é uma consideração sobre os patrões não andam a fazer nada para Mas defender... não diz qual é o problema do empregado? Não, leste lá. Apareceu lá, tinha Sei problema. lá, até pode nem ter nada a ver com o trabalho dele. Agora, se quiseres saber uma história bué triste, era... Ai, desculpa, não. Vamos saber o que aconteceu a este operário. Ok. Era um operário de artes gráficas. Ao manusear uma máquina, ficou com os 4 dedos da mão direita decepados. Tratava-se de um homem de cerca de 30 anos, casado e pai de 2 filhos, com 4 e 7 anos de idade, com a mulher pelo fundo de desemprego e com a sogra à sua responsabilidade, com uma reforma de 150 euros, acamada, cega e incontinente. Um caso do gosto é este. O homem pobre, branco, pálido, quase a desmaiar, com a mão envolta numa toalha, de rosto ensanguentada, nem se queixava. Acabou esta história. Assim. Mas é triste, sim. O homem que perdeu o seu ganha-pão. Depois apareceu uma senhora que queixava-se fortes comichões na pele, por se roçar tanto nas esquinas das portas, pensava o doutor, e apresentava um vermelhão quase em ferida, acompanhado de uma crosta negra nauseabunda. Espera aí, pensava o doutor, a teoria do doutor é ela andar a esfregar-se nas portas. Aí. Cá para mim anda a esfregar-se. Imagina o Dr. House aparecer nesse caso e o Dr. House ele só diz, o que é que será isto? Será lupus? Será asma? Será... Não, anda a esfregar-se nas portas, é o que ela anda a fazer. Ela foi mandada para casa, esta senhora, curada em absoluto, com a condição de se lavar com o sabonete que a enfermeira Ruth lhe ofereceu da própria enfermaria. Há anos que a pele da pobre mulher não sentia água e há muitos anos que não via sabão nem sabonete. Era ranço que ela tinha. Muda o parágrafo, aqui não muda o capítulo e a enfermeira Ruth ataca outra vez. Não, mas a enfermeira Ruth pelo menos trabalhou. É a primeira vez que ela trabalha, que faz alguma coisa. É dar um sabão a uma doente. Pronto.
Mas deixa-me dizer-te que ela ataca, mas quem toma a iniciativa agora toda, finalmente, é o Dr. Carrapa. Portanto, já tiveste várias cenas em que vai mudando. O médico não muda os adjetivos, nem os advérbios, mas muda as posições e não sei o quê. O médico Carrapa e a enfermeira Ruth começam por tirar as batas. O doutor por baixo desta não tinha camisa. Tinha pelos imensos. Pelos imensos que lhe subiam pelo pescoço acima, quase confundindo com a barba. Que sensual, meu. Sim. Que sensualão. Era um homem a sério. Não era como esses que se rapam todos agora, esses homens modernaços. Eles estavam a mordiscar as orelhas um do outro e ele diz: era curioso como as orelhas nos dois se tornavam partes fortemente eróticas e excitantes. Ambos gostavam de o fazer. E tem aqui uma descrição que eu, por favor, lá está, não sou muito versado nisto. E eu gostava que tu me tentasses explicar visualmente o que é que está aqui a acontecer. O Dr. Carrapa, com os dedos metidos na vagina da enfermeira, Sim. friccionava-lhe o clitóris. Portanto, Interno, pode ser internamente. ok, ao mesmo tempo que introduzia a língua no sexo da enfermeira. Então está com os dedos, E com a língua... está a estimular lá dentro com os dedos. E está com a língua a estimular. Caramba. Introduzia a língua no sexo. Pode estar só assim lá na parte da entrada, na parte, sei lá. Está a chegar, está com os dedos no ponto G e está com... Ok, pronto, eu deixo-me confuso. No capítulo 50, e estamos a 60 páginas de terminar o livro, conhecemos finalmente o contexto do Dr. Carrapa. A vida dele, para além de ser médico e de ser amante da enfermeira Ruth. Ele era casado com uma verdadeira dona de casa. Ah, filha da puta. Senhora muito afável, gentil e meio extremosa. Parece o gajo da máfia a falar, não é? Tinham 2 filhos gêmeos de 6 anos de idade e todos viviam em perfeita sintonia e harmonia plena, por vezes até repletos de felicidade. Epá! Ó Carrapa! Anda uma pessoa aqui a ficar do lado do Carrapa, de um médico que anda a salvar pessoas e que é um amante sôfrego de uma senhora... E ávido. De uma senhora, de uma profissional de saúde sexy, e ele tem uma mulher em casa que anda a trair. Ó Sérgio, Ainda por cima com uma vida feliz. com uma vida feliz, mas espera, há um senão entre eles. Enquanto o Dr. Carrapa era um homem muito ativo, quer no campo profissional como no campo sexual, a sua mulher era o inverso. Não dava vazão. Bastante introvertida, com uma dedicação total à educação dos filhos, esquecia-se por vezes de si própria, isto até pela forma como se arranjava. Ok. Olha, se não tivesse saído de casa, nem sequer uma escova passava pelo cabelo e largar o roupão, nem pensar. A colmatar tudo isto, parece que passava perfeitamente sem sexo. E quando o tinham, era sempre na tradicional posição de missionário, tendo a iniciativa que ser sempre do marido. Daí a devir algum desconforto. Espera, eu quero que tu comentes este capítulo. Como tinha estudado numa escola de religiosas, seria daí que adviera tal desinteresse? É verdade que a religião oprime. Certo. E faz com que as pessoas se sintam envergonhadas de coisas que não deviam ter. No entanto, acho que se o Dr. Carrapa se sente infeliz com a vida conjugal, devia comunicar. É. Eu estou a responder demasiado a sério. Não, mas, pronto. É claro que... Ele diz que se calhar da educação religiosa, ele diz, é bem possível que sim. Ou seria um caso genética? Tanta frivolidade e gelo que responde a quem souber. Ora, eu quero aqui lembrar que existe um médico lá em casa, que é o Dr. Carrapa. E ele não consegue encontrar respostas ou conhecer amigos. Se calhar está tão ocupado a comer a enfermeira Ruth que não fala com mais ninguém dentro daquele hospital. E não dá atenção e que a mulher sabe que ele anda a trair e que isso tira o interesse a uma pessoa. Agora, porquê é que ele descreve isso primeiro como um contexto de felicidade? Porquê é que ele não diz, pronto, o Dr. Carrapa tinha um casamento infeliz? Não, não pode ser, porque o Dr. Carrapa é só a imagem do escritor David Montenegro. E depois ele faz aqui uma comparação entre a mulher e a enfermeira Ruth, que já todos conhecem. É escultural, portanto. A culpa é da mulher. Porque não consegue estar ao nível da enfermeira Ruth. E depois, ela ainda por cima, a enfermeira Ruth, era de um apetite sexual pleno e sem quaisquer tabus. Então, mas a enfermeira Ruth não se sente nada por ele? Isso é só carnal? Não. Sérgio, tu vais-te passar com isto. É um final. Estamos a caminhar para o final. Finalmente. E então, a enfermeira Ruth, em tempos, namorara com um belo rapaz,
que era filho de boa gente, de industriais de lanifícios bem-sucedidos. Eles faziam um par perfeito. Industriais de lanifícios, é muito bom. Um dia, em cima de uma potente mota que ele tinha, apesar de ter cuidados extremos, chegava até a exagerar nesses cuidados. Num fatídico dia, chegando a uma rua principal sem prioridade, olha para o seu lado direito e vê que não vem trânsito algum. Olha para o seu lado esquerdo, vinha um caminhão de tiro, enormíssimo e a grande velocidade. O rapaz deixa-o passar e arranca logo de seguida. O que ele não estava a contar é que o tiro tinha um atrelado. Então ele ficou entre o caminhão... Para desenhos animados. Ficou entre o caminhão e o outro lado. Porque tu, quando vês um caminhão a passar, tu deixas de ver, ou melhor, na tua cabeça já sabes onde é o fim e entras de olhos fechados. Tu não estás a olhar para a estrada, Não, certo? É isso. O caminhão já passou, nem não vou olhar mais. Então, vamos aqui a esta... Que é absurdo isso, haver caminhões com atrelados. Então, vamos aqui a esta parte que é... O motorista que estava no caminhão abandonou a profissão de motorista, soubemos mais tarde disso, porque teve de recorrer aos serviços de psiquiatria, porque tiveram de retirar o gajo com uma espátula dentro do caminhão, estava todo reduzido a nada. Mas o homem não teve culpa. Hã? O homem não teve culpa, mas ficou mal. E a enfermeira Ruth, então, quando teve conhecimento deste trágico acontecimento, sentiu-se muito mal. Então, óbvio. Então... Tinha um excelente relacionamento com o namorado e há muito que falavam em casamento. Teve necessidade de meter uns tempos de baixa, mas o tempo quase tudo, ou tudo sara. E foi o que aconteceu. eu gosto que ele diga, ela sentiu-se muito mal com isto. Porque é necessário dizê-lo. E então, vê lá tu, restabelecidas as forças, isto foi antes de começarem o relacionamento dos dois. Uhum. Restabelecidas as forças e de ânimo, assaz débil, tenta esquecer este drama, o que quase consegue, era muito jovem na altura, o que muito ajudou. Retoma finalmente o seu lugar de enfermeira, precisamente no novo hospital a estrear, no Vinho em Folha. Ora, a minha pergunta para ti é, tu achas que aqui, será que alguém se terá aproveitado de uma possível fragilidade emocional? Achas? Há questão também de dinâmicas de poder que tu já falaste. Também, tudo isso. Mas eu até vou atrás. Que era o namorado que não queria que ela participasse na Miss Universo. Não, é o novo. Ela tem um novo namorado. Ela tem um novo. Exatamente. Mas que fala aí, arranjou um novo namorado e foi para o hospital? Não. Ou seja, a história, se quiseres cronologicamente, ela tinha um namorado, estava para casar, morreu. Esse namorado morreu. Ela está sozinha, vai para o hospital e, pelos vistos, deve ter arranjado um namorado entretanto, ao mesmo tempo que arranja o Dr. Carrapa. Ok. É então que conhece o Dr. Carrapa. O Dr. Carrapa, com o tempo, foi de facto uma boa terapia para ela. Diria até uma terapia quente e grossa. Começou por ser um bom ouvinte e mais tarde um excelente conselheiro. Daí a atração física... Espera aí, o terapia quente e grossa foste tu que disseste. Fui eu. Daí a atração física que nutriam um pelo outro foi coisa de um pequeno passo. Ele ainda se lembrava de como tudo começou. Foi quando ela fez 28 anos. O Dr. Carrapa soube-o e presenteou-a com um vistoso saquinho de papel com um lacinho esplêndido e dentro um magnífico par de meia calça. Que é o que se dá a uma jovem. A uma jovem que acabou de se conhecer. Sim. Tipo, a minha colega de trabalho faz anos, vou-lhe dar uma lingerie, é normal. Vou-lhe dar lingerie. O colega de trabalho, não. A minha inferior hierárquica faz anos, vou-lhe dar roupa interior. É isto que se dá. E então tens a descrição de... As meias eram pretas, com os trabalhados nos lados em fio de prata. Continha também uma blusa também preta, rendada e um casaquinho em linho vermelho. Cor que a enfermeira Ruth adorava. Ruth recebeu o saquinho com entusiasmo, como uma criança quando recebe o seu primeiro brinquedo. Começou por elogiar o laçarote. Depois de abrir o saquinho, ao ver peças tão lindas e que deveriam ter sido muito caras, agradeceu com um ternurento beijo que o Dr. Carrapa retribuiu. Pegando na meia calça, ali mesmo no gabinete das consultas, descalça os sapatos com um pé apoiado numa cadeira e começa a calçá-las. Os seus gestos eram demasiadamente sensuais para que o médico pudesse resistir. Um homem não é de ferro, certo? Impossível. Ela estava a pedi-las. Eu diria que ele estava a pedi-las, porque isso não é o tipo de prenda apropriada que se dê. Tu lembras-te que quando fizemos o livro do João Pina, o livro consegue ser divertido, mas aquela última parte é dura. Não é tão dura como o pênis do Dr. Carrapa. Mas não, isso é sólido e quente. Agora, é duro. Porque acaba com violência doméstica e justificação de violência que a miúda devia ter levado nas trombas do pai para aprender o que é que era. Ora, estamos a acabar
E o livro diz que ele, logo a seguir a isto, depois descalçou-as e meteu-as de novo no saco. Então, sentiu-se fortemente agarrada pelo médico que a beijava já com uma excitação incontrolável. Não acha que era de chamar aqui alguém? Descontrolado? Fortemente agarrada? Não, isso estás tu a ler muito literalmente isso. É. É um escritor inábil que não soube descrever, porque ela quando calça as meias lá, Sim. não, ela percebe que ele se está a tirar a ela. Sim. E ela podia por aí simplesmente dizer, olha, desculpa, eu não posso aceitar um presente, não sei o quê, mas já está numa posição desconfortável porque tem de trabalhar com ele. Certo. Mas ela podia dizer, obrigado, não sei o quê, tchau. Mas ela fez questão de experimentar lá as meias. Isto é um sinal de que há ali interesse. É um sinal, certo. E depois então ele vira, e vê lá tu o cavalheiro que ele é. Ele vira e diz que tem ali o cu ao dispor, mas ele diz-lhe, então ele faz isto. Então o Dr. Carrapa introduz-lhe o pénis, não no ânus, mas na vagina, que se lhe oferecia literalmente. Um cavalheiro. A vagina devia estar ali a dizer, se faz favor, senhor doutor, é fazer o favor de entrar. O pénis do doutor cabe aqui. Faça favor, Faça doutor. favor, doutora, venha cá. Depois, faça como se estivesse em casa. Segurando-a pelas ancas, puxa-a para si num vai e vem difícil de explicar. É difícil de explicar o quê? O que é difícil de explicar? Sim, eu acho que uma pessoa percebe bem. E depois, vem-se como se da única oportunidade se tratasse. Ora, a partir daí começou a haver uma cumplicidade, recíproca, vá-se lá saber porquê. O que é que acontece? Final da história. O Dr. Carrapa tem um dilema, que é, ele é informado pelo diretor clínico que há uma vaga no hospital do Algarve. É longe, pelo menos do sítio, nós não sabemos onde é que ele está. Mas no Algarve há outro galo lá. Há outro galo. Ele vai ter competição. E então, devia haver esse crossover. Ele devia ser já no final do mês. E ele então, ele próprio tinha pedido esta transferência, sentia que estava a prejudicar a enfermeira Ruth. Ou seja, ele podia abandonar, mas ela não ia resistir estando ele por perto, percebes? Um cavalheiro. E então, a enfermeira Mas não era Ruth... engraçado haver um crossover com o João Pina no Algarve, o João Pina ir ao hospital porque, sei lá, tinha o pênis assado, muita utilização, e conhecerem-se os dois. Isso era fixe, por acaso, a ver isso. Podíamos fazer nós depois assim uma short story sobre o diálogo entre o Dr. Carrapa e o João Pina. Ora, a enfermeira Ruth, eu vou lembrar, Miss Universo, gel no cabelo, ela é que não conseguia largar o Dr. Carrapa, o louva-a-Deus ambulante, e portanto tinha de ser ele a fazer-lhe um desmame. Não tenho outra palavra para isto. Cold turkey. Tinha de ser ele. Porquê? Porque ele ainda amava a mulher e os filhos gêmeos. E uma mudança de hábitos e de ares, num clima mais quente, tudo se conjugava para serem felizes e voltarem a ser uma família. Ele sentia que valia o esforço de deixar tudo em prol da segurança do seu casamento. E acaba assim. Espera. Temos então a conversa entre eles os dois. Sentados os dois à mesa do restaurante, muito recatados, a enfermeira Ruth ouvia tudo o que o Dr. Carrapa lhe dizia, muito atentamente. Não comiam nada, só os copos estavam cheios de um bom vinho tinto. Não, mas isso ficava melhor se ele fizesse mesmo ghosting. Sim. E a enfermeira Ruth aparecer lá no dia seguinte. Ele é um gentleman. Não, Sérgio, ele da primeira vez tinha ali o ânus à disposição e enfiou-lhe na vagina. É um cavalheiro. Podia ter feito o que quisesse. Mas ele, imagina... E se acabar com a enfermeira Ruth a abrir a porta do gabinete todo sexy, a achar que ia ter mais uma sessão de atividade sexual e ver lá outro médico. E ela, o que é feito do Dr. Carrapa? Quem? O Dr. Carrapa que trabalha... Não me lembro, não conheço essa pessoa. Essa pessoa nunca existiu. É um produto da sua imaginação. Fazer-lhe gaslighting, não é? Sim. Ora... Nas faces de Ruth rolavam visíveis lágrimas. Lágrimas essas que o Dr. Carrapas tentava enxugar com as mãos, mas sem êxito. Ela estava... A enfermeira Ruth era uma mulher muito inteligente e compreendeu. Aliás, sabia perfeitamente que essa separação um dia seria inevitável. Mas porquê? Porquê que não, se eles tinham sentimentos tão fortes um pelo outro, porquê é que não ponderaram, sei lá, ele ser honesto com a mulher, divorciarem-se? Ele adorava a mulher. Ele adorava, não. A mulher não lhe dava atenção, não se arranjava. Não lhe dava o que ele queria. Não lhe dava o que ele queria. Se calhar não tinha manteiga em casa. Horrível. O Dr. Carrapa deixou-a em casa, sentia-se muito mal, mas aliviado também. Quando arrancou com o carro, depois de se ter despedido, uma chuva miudinha começava a cair. Ao chegar a casa, um forte e denso nevoeiro pairava na noite, como se assim
tivesse que ser em todas as despedidas. Mas seriam de facto as despedidas ou um simples até breve. O livro termina aqui, mas tem um pós-fácil, porque não sei se já percebeste, ou se calhar não percebeste, mas o autor gosta de fazer com que as pessoas percebam. Tem um pós-fácil a explicar o que é que nós acabámos de ler. Médico de Urgência é um romance que retrata o envolvimento entre dois seres nos seus respectivos postos de trabalho. No caso presente, um médico e uma enfermeira. Caso não tivesse percebido. Isto para além de retratar o que são os serviços de saúde das populações que recorrem aos serviços hospitalares do Estado, os seus dramas e as suas angústias. Pretende também ser sério e hilariante em simultâneo, retratando alguns casos do cotidiano na vida dos hospitais. Todos os casos relatados poderiam ter sido reais. Poderiam, mas na verdade são mera invenção do autor. Uma certeza tenho. Todos os casos aqui narrados divertiram-me imenso enquanto escrevia. E esse gozo ninguém jamais me tirará. Ninguém duvida disso. Considerações finais. Primeira pergunta que eu tenho para ti, Sérgio, é... Isto chama-se médico de urgência e percebemos que é um médico que está numa urgência que de vez em quando atende pacientes. Mas a maior parte do tempo está embrulhado com a sua enfermeira. Trabalha 4 horas por dia. O subtítulo é Terapia entre Casais. Diz-me, por favor, em que parte do livro é que tu viste a terapia entre casais? Será que é o fim? Pá, mudar de geografia pode fazer esquecer a gaja que andas a comer para ver se te voltas a interessar pela tua mulher. Eu acho que é isso que está na cabeça dele. Acho mesmo que é. Só isso? Acho que é. Pá, às vezes um gajo faz coisas que não deve, mas que são justificadas porque a mulher não se arranja. Caro sogro, perceba isso, mas tudo tem solução. Pá, é mudar de terra e ir para longe. Pronto, e está feito. Ok. E fica a enfermeira Ruth a suspirar pelo Dr. Carrapa. Pelo que ouviste, se tivesses de atribuir um número de pizzas, de 1 a 10 pizzas, quantos, sendo que 1 é um livro bastante aceitável, um livro é bom, excelente, e 10 é um livro da piscice, quantas atribuirias a isto? Dou 9. 9 pizzas. 9, porque é péssimo o livro. É péssimo. É mal escrito e tudo, mas tem momentos que uma pessoa dá para rir. Mas também depois é cansativo também, não é? É muito repetitivo. É. Acaba por ser um livro de humor involuntário. E eu, por causa disso, dou 8. Pois, eu baixo para 8 também, porque é muito pequeno também. E essa sim, o tamanho do livro ajuda. E depois os relatos acabam por ser hilariantes. Porque o de João Pina, se calhar está mais bem escrito, apesar de tudo. Tem mais densidade, se calhar. Tem mais lógica, vamos dizer assim. A escrita tem mais lógica. Este aqui é... Mas o de João Pina é muito grande. É grande. É grande. E este não. Se for preciso ler isto em 1 hora, se tanto... Sim, li isto numa hora. Sim. Por isso... Aliás, acho que li este livro duas vezes. Pronto. Na boa. Portanto, 8, sim. Não Fica é, 8 pizzas? Não magoa. E também, pá, eu acho que imagina, eu pondo-me no lugar de alguém que quer muito ser escritor e não tem qualidade para isso. E pensa, o que é que eu vou fazer para me tornar um escritor conhecido? Sim. Vou escrever sobre sexo. Sim. Alguns resulta. Claro. Escrever mal sobre sexo também resulta. E então, olha, vou introduzir isto. Só que é tão forçado que chega a ser hilariante. Mas não há maldade também. Não magoa. É só... Pois é, a questão da ficção tem esse lado, não é? É só constrangedor, não é mais nada. A ficção tem esse lado. Mas pronto, é isso. Portanto, malta, espero que tenham gostado do episódio interlúdio entre temporadas. Dizer também aqui um pequenino grande à parte que nós temos outros projetos. Ouçam o outro podcast, o Alegria de Viver, ouçam o podcast e sigam o projeto O Jovem Conservador de Direita, até porque este projeto, o Jovem Conservador de Direita, vai andar aí na estrada. Vamos ter aí datas em dezembro. Vamos estar em Coimbra, dia 6 de dezembro, em Aveiro, dia 7 de dezembro, no Porto, em Lisboa, primeiro, dia 8 de dezembro, no feriado, e no sábado, no Porto, dia 9 de dezembro. E vamos voltar depois com este espetáculo à estrada. Vamos sair das cidades onde costumamos estar para voltar dia 12 de janeiro. Vamos ao Algarve, vamos à terra do João Pina.
e, portanto, à região de João Pina, neste caso, e apareçam porque não é todas as vezes conseguimos ter a oportunidade de ir para tão longe, para o Algarve. Vai ser o espetáculo mais a sul que já fizemos. Vamos estar no dia seguinte, vamos voltar com uma data em Lisboa também, porque as outras temos 2 datas em Lisboa, 2 sessões em Lisboa em dezembro, que uma esgotou e a outra está praticamente esgotada. Vamos fazer mais uma em Lisboa. Dia 14 vamos estar em Leiria, 14 de janeiro, e fechamos no fim de semana seguinte, 19 de janeiro vamos estar em Braga e 20 de janeiro terminamos em Viseu. O espetáculo chama-se Anda Tudo a Mamar, é um espetáculo meio da pizza. Venham ver-nos noutro registro diferente deste podcast. Gostávamos muito que estivessem lá. Sobre a segunda temporada, em breve haverá novidades. Acompanhem-nos nas redes sociais, instagram.com/Livros da Pica, ou no Twitter também, Livros da Pica. E nós vamos mantendo a par. E muito obrigado pelo feedback que estão a dar. Já temos alguns... Ainda não começámos a ler. Sim. Eu, por acaso, está-me a custar muito mais agora pensar que vou ter de ler livros da pizza. Sim. E sobretudo porque desta vez nós andámos a comprar livros e se na temporada anterior tínhamos 10, mas conseguimos escolher para aí uns 15, 16, neste já vamos para aí com 30 para escolher os que vão ser selecionados. Fiquem mesmo atentos porque a segunda temporada vai ter algumas novidades. E espero, estamos em crer que vão gostar dessas novidades. Vamos prepará-la com muito carinho e com muita dor, sobretudo. Muita dor. E alguns dos livros escolhidos foram recomendados porque por acaso há esse lado engraçado que é pessoas mandarem-nos mensagens, olha, já conhecem este, conhecem aquele outro, e nós vamos ver e alguns são de facto interessantes e arranjámos, temos aí uns quantos muito, muito cómicos na forja e esperamos contar convosco. É isso mesmo. Entretanto, boas festas, não é? Porque entretanto não sairá mais nenhum episódio. Entretanto não. Portanto, aproveitem bem o final do outono. Nós só regressamos garantidamente no inverno. Sim. Não é? E portanto, the winter is coming. Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.